Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, e dessa vez a nossa parada vai ser no município de Cascavel, no estado do Paraná, para verificar o andamento das lavouras de soja da safra 2021. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Modesto Félix Daga, ele que é diretor do Sindicato Rural de Cascavel, já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo, Modesto, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, bom dia, ouvintes, o prazer é todo nosso de poder estar falando com vocês por essa oportunidade. Muito obrigado por ter dado essa oportunidade para nós. Um bom dia, Guilherme. Modesto, da última vez que a gente conversou, lá no começo do mês de outubro, o plantio estava atrasado, o produtor esperando chuvas para conseguir semear a sua lavoura. De lá para cá, como é que se desenvolveu esses trabalhos de plantio? O produtor por aí teve mais problemas para implantar a sua safra? Na verdade, Guilherme, esse ano toda a nossa região teve um atraso significativo de chuvas e isso fez com que o plantio se postergasse para outubro e início de novembro. A grande maioria, a chuva começou a se regularizar normalmente na nossa região a partir do dia 14, 13, 14 e 15 de outubro. Então, o grosso do plantio, a grande maioria dos produtores conseguiram plantar a maioria da área deles entre esse período do dia 14 e 15 de outubro até o dia 29 e 30 de outubro. Algumas áreas marginais ficaram para o mês de novembro, mas todas praticamente até o dia 10 de novembro foram cultivadas, foram implantadas. Muito pouco a parte de replantio, pelo menos para quem seguiu essa recomendação de somente plantar com umidade do solo alta, e alguns pontos bem localizados, onde houve alguma chuva de granizo, que a gente teve algum replantio, mas foi algo insignificante em relação à área total. E aí, então, eu poderia dizer para você o seguinte: no começo, o plantio nosso foi muito atrasado, porém, no mês de novembro, nós tivemos um período de estiagem de aproximadamente 20 dias na nossa região também. Como a cultura estava numa fase inicial de desenvolvimento, Guilherme, isso foi até tecnicamente saudável, porque ela teve um desenvolvimento radicular muito grande. Com a volta da chuva dos últimos 20 dias, praticamente, a coisa começou a mudar radicalmente em termos de lavoura de soja. Então, Modesto, apesar desse plantio um pouco fora da janela costumeira aí da região, essas lavouras conseguiram boas condições para se desenvolver e vão mantendo um bom potencial produtivo até esse momento? Sim, Guilherme. Eu hoje, inclusive, nos últimos 15 dias, eu recorri todas as lavouras a quem eu dou consultoria e todas elas estão num estágio vegetativo bastante desenvolvido, estão todas elas já em fase de floração e início de frutificação, já tem os legumes, já tem algumas coisas com grão, e a parte de sanidade, em função do clima, está muito boa. Onde é que está o grande problema nosso, onde é que está sendo o grande gargalo nosso, Guilherme? Ataque de pragas, especialmente percevejo. A quantidade de percevejo que está incidindo esse ano nas lavouras é uma coisa fora do normal. Então, o produtor que não se cuidar esse ano com relação a percevejo, ele vai ter uma perda bem significativa de produção, porque o percevejo está atacando de uma maneira fora do comum, viu, Guilherme? E aí, Modesto, esse produtor que quer, de repente, aumentar essa proteção contra os percevejos, que tipo de ações ele precisa fazer? Qual que é o passo a passo para manter essa sanidade das lavouras e manter esse potencial produtivo? Existe um planejamento natural de nós fazermos de 3 a 4 aplicações de fungicida, Guilherme. Então, é costume na região a pessoa aproveitar a aplicação do fungicida e junto colocar os inseticidas. O fungicida, a grande maioria dos fungicidas de top, quando junto com os produtos protetores, eles têm um residual de 13 a 15, 16 dias. Só que o produto que você usa para combate a percevejo, eles não têm residual para esse período tão longo. Então, qual é o passo a passo que a gente tem proposto para eles? Faz a aplicação do fungicida junto com o inseticida de bom aspecto de controle e 8 dias depois, faz uma avaliação novamente da lavoura, usa um produto de choque, um inseticida de choque, para matar esses percevejos mais adultos
e não permita que esses percevejos façam acasalamento e desova. Porque a partir do momento que esses percevejos fizerem acasalamento e desova, nós vamos ter uma dificuldade muito grande para conseguir controlar eles na sequência, por causa das ninfas que se localizam na parte de baixo, e a soja com um desenvolvimento vegetativo muito bom, dificilmente nós conseguimos atingir esses percevejos lá na parte de baixo da soja. Então, qual é a programação? Continue mantendo a programação de fungicida de 14, 15, 16 dias, com inseticida normal, de largo espectro, e no intervalo de 8, 7, 8, 9 dias, faça uma aplicação de inseticida de choque para combater os percevejos. Essa é a nossa orientação, Guilherme. E aí, Modesto, só para a gente ter uma comparação, quanto é que ficou a média de produtividade aí na região na safra passada e para esse ano vocês estão esperando algo em torno de quanto? Olha, Guilherme, com relação à produtividade, é muito difícil nós falarmos hoje, porque nós estamos ainda no início de frutificação. Mas vegetativamente, olhando a planta vegetativamente, olhando a sanidade, olhando a população de planta, o desenvolvimento que ela está tendo, eu tenho a impressão que nós teremos uma produtividade muito próxima à produtividade que nós tivemos no ano passado, que foi alguma coisa próxima a 3.900 a 4.000 quilos por hectare. E aí, Modesto, com tudo indo bem para a soja, como é que fica a questão da janela para o milho segunda safra no ano que vem? O produtor vai ainda ter condições de plantar esse milho dentro de boa janela? Eu acredito que na melhor janela nós perdemos, porque a melhor janela para nós aqui seria o mês de janeiro até dia 10 de fevereiro. A grande maioria das lavouras não serão colhidas antes do dia 10, 15 e 20 de fevereiro. Vai atrasar a colheita de soja, vai atrasar o plantio do milho safrinha, áreas de milho safrinha vão ser substituídas por trigo ou por outras culturas de inverno, e nós vamos ter uma redução na produção do milho safrinha na nossa região, que é muito difícil de estimar hoje, porque o produtor vai definir exatamente em cima da colheita da soja se ele planta milho ou vai plantar trigo. Mas a redução é líquida e certa, Guilherme. E aí, Modesto, diante de todo esse cenário, como é que avançaram as negociações? Né? Da última vez que a gente conversou, essas vendas já estavam bastante adiantadas. Tiveram mais negociações? O produtor tem conseguido bons negócios? Ou a opção é mesmo deixar um pouquinho mais para frente depois da colheita? Com relação à soja, a grande maioria já tinha feito a venda para conseguir cobrir os seus compromissos financeiros, e a gente tem tido muita pouca comercialização com volumes de soja mais significativo. O que tem havido, na verdade, é o sistema de barter, né, a troca de milho por preço de milho por preço de trigo. Essas negociações estão em andamentos ainda, né? O preço do milho alguma coisa próxima a R$60 a saca para a safrinha, e o preço do trigo alguma coisa próxima a R$70 a saca para a safrinha. E isso significa dizer que muitos produtores vão partir para essas duas culturas, fazendo troca e fazendo seguro, viu, Guilherme? Modesto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender um pouco melhor esse cenário aí na região de Cascavel. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Só queria dizer um Feliz Natal e um 2021 bem menos complicado do que 2020. Que Deus abençoe a todos vocês e as suas famílias. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade. Modesto, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra por aí. Muito obrigado. O Modesto Félix Daga, ele que é diretor do Sindicato Rural de Cascavel, no estado do Paraná, conversou com a gente para explicar um pouquinho o desenvolvimento das lavouras de soja da safra 2021 até esse momento lá em Cascavel. Segundo o Modesto, os trabalhos de plantio aconteceram de maneira atrasada com o que costumeiramente acontece lá na região. As condições climáticas só foram favoráveis a partir do dia 10 ou 15 de outubro, e aí esse plantio se estendeu. A boa parte foi terminada ainda no mês de outubro e uma pequena parcela sendo terminada até o dia 10 de novembro. Esse plantio nessa época, apesar de tardio, vem apresentando bom desenvolvimento para as lavouras. O Modesto comentando que o mês de novembro teve um período sem chuvas, mas que acabou até sendo benéfico para as lavouras,
ajudando o desenvolvimento radicular das plantas, e depois a chuva retornou nos últimos dias e vai garantindo, pelo menos por enquanto, um bom desenvolvimento dessas lavouras e a expectativa de manutenção de um bom potencial produtivo, expectativa de se aproximar das médias de produtividade alcançadas na safra passada, que ficaram ali em torno de 3.900 e 4.000 quilos. O Modesto também comentando a grande preocupação do produtor de soja nesse momento é os ataques de percevejos. Então a recomendação do diretor do Sindicato Rural é que o produtor amplifique o seu monitoramento das lavouras, amplifique as aplicações, fique bastante atento, realize as aplicações calendarizadas junto ali com os fungicidas, mas também reavalie a área um pouco tempo depois para verificar a necessidade de reaplicar inseticidas, já que uma vez que esses percevejos se instalam nas lavouras, se reproduzem, colocam os ovos, aí fica muito difícil esse controle. Então o principal é realizar esse controle dos percevejos antes dessa repovoação das lavouras. Já para o milho safrinha do ano que vem, aí sim a janela vai ficar bastante apertada. O Modesto comentando que poucas áreas vão ser terminadas de colher a soja até o dia 5, 10 de fevereiro, quando seria ali o término da melhor janela para o milho. Com isso, muitas áreas que seriam destinadas à safrinha de milho devem migrar para a safra de trigo no ano que vem, mas isso é uma decisão que o produtor vai tomar mais lá na frente, já virando o ano, chegando próximo da colheita, para verificar exatamente quais vão ser as condições de colheita, quais vão ser as condições climáticas, para definir essa mudança, mas certamente a gente vai ter uma redução na área de milho safrinha e um aumento na área de trigo lá na região de Cascavel. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.